A aula de hoje é sobre o método de Newton, e essa aula vai estar dividida em duas partes. Na primeira eu vou apresentar a ideia por trás do método, tanto do ponto de vista algébrico quanto do ponto de vista geométrico, e na segunda parte eu vou fazer a análise formal do método, vou apresentar um teorema que dá suporte ao funcionamento dele. Mas para começar, vamos pensar num exemplo simples aqui de equação não linear, essa cúbica aqui, x ao cubo menos 2x menos 4 igual a zero. Se essa equação tem uma solução racional, a gente sabe, desde o tempo de escola, que esse racional é um desses quatro números que eu estou mostrando aqui para vocês, né? São os divisores inteiros desse coeficiente aqui, dividido pelos divisores inteiros desse coeficiente aqui. Os divisores inteiros desse são mais ou menos 2, mais ou menos 4, e os desse coeficiente aqui, que é 1, é mais ou menos 1. Então, eu fazendo a razão entre esses divisores que eu falei, vocês obtêm esses quatro números aqui. São quatro candidatos à solução dessa equação, né? Usando um instrumento muito antigo, que os matemáticos usam há gerações, mas que em algumas situações é bem poderoso, o olhômetro, nós podemos ver que, de fato, o 2 é uma solução. Porque 2 ao cubo menos 2 vezes 2 menos 4 é, de fato, zero, né? Agora, se eu perturbar ligeiramente esse problema aqui, se eu modificar o 4 ligeiramente, nesse caso, nós não temos mais uma solução racional, então um argumento tipo esse aqui não funciona mais. Vocês saberiam resolver essa equação aqui, agora? Um caminho, para quem conhece, seria usar a fórmula de resolução da equação cúbica, mas a gente está interessado aqui em desenvolver métodos iterativos para tratar esse tipo de equação. Então, vou explorar uma outra ideia nessa aula. Nós vamos resolver essa equação aqui, então, usando uma ideia que foi introduzida por Isaac Newton no seu famoso livro Principia. Tá? Como polinômios são funções contínuas, e esse polinômio aqui é muito parecido com aquele anterior lá, ele só difere porque eu troquei o 4 por 4,1, né? E 2 é a solução daquela equação anterior, uma solução para essa equação aqui não deve estar muito diferente, não deve ser muito diferente de 2, né? Isso é uma manifestação da continuidade, da propriedade que a gente conhece como continuidade. Então, Newton tinha a seguinte ideia: uma raiz dessa função aqui, ou uma solução para essa equação, não deve ser muito diferente de 2. Então, eu posso escrever o x que verifica essa equação aqui como 2 mais uma certa correção, uma certa perturbação em torno do 2. E o Newton pegava, então, essa fórmula aqui e substituía aqui nessa equação. E ficava com isso aqui. 2 mais ΔX ao cubo menos 2 vezes 2 mais ΔX menos 4,1 igual a zero. E expandindo essa equação aqui, o que a gente tem? 8, que é 2 ao cubo, mais 6 ΔX ao quadrado, mais 12 ΔX, mais ΔX ao cubo, menos 4, menos 2 ΔX, onde essas duas últimas parcelas vêm do desenvolvimento desse produto aqui, menos 4,1 igual a zero. Agora, a grande sacada do Newton nesse tipo de problema era o seguinte: se a solução dessa equação está perto do 2, esse ΔX deve ser um número pequeno. Essa correção deve ser pequenininha. Se ela é um número pequeno, essa correção é pequena, o quadrado dessa correção é um número menor ainda. O cubo, então, nem se fala. Então, o que o Newton fazia deliberadamente era ele jogava esses termos fora. Ele vai jogar, o Newton jogava 6 ΔX ao quadrado fora e ΔX ao cubo fora. Fazendo isso, a gente perde essa igualdade aqui. A gente fica com o lado esquerdo aproximadamente igual a zero, não mais igual a zero. Mas o que o Newton fazia agora a gente tem uma incógnita aqui que a gente não conhece, que é ΔX, ele resolvia essa aproximação aqui para ΔX. A gente pode agrupar aqui 12x com menos 2x dá 10x, 8 menos 4,1 vai dar menos 0,1, né? E se você resolver isso aqui agora, você obtém que o ΔX é aproximadamente 0,01. Então, se eu substituir agora aqui
o ΔX por 0,01, eu tenho uma aproximação para a raiz. A minha aproximação para a raiz é quem? É 2,01. Se a gente tivesse calculado o valor exato dessa raiz aqui, vocês iam ver que era um irracional com essa cara aqui, 2,00994, etc. Esse é o valor exato. Você vê que essa aproximação que a gente obteve aqui não está tão longe, não. Agora, se eu precisasse refinar ela por alguma razão, eu comecei com a aproximação inicial, o 2, e agora eu tenho uma aproximação melhor que o 2, que é o 2,01. Eu posso fazer esse mesmo procedimento, trocando 2 pelo 2,01, aí eu vou obter uma nova correção e obter uma aproximação melhor para esse valor. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser, para refinar essa aproximação. Então, esse é o método de Newton na sua forma original. A gente vai trabalhar agora um formato, uma roupagem um pouco mais moderna para esse método, que tem um forte apelo geométrico, tá? Então, como eu vou construir o método de Newton agora, é utilizando ideias geométricas. Então, lembrando, o que eu quero fazer é resolver uma equação da forma f de x igual a zero, partindo de um certo chute inicial, né? Quais são as hipóteses de trabalho aqui? Eu vou exigir que a minha função f seja de classe C2, ou seja, ela tenha duas derivadas e contínuas nesse intervalo AB. Eu vou pedir que nesse intervalo AB exista uma solução e que, ou seja, que a função f avaliada nesse ponto x estrela é zero e que essa raiz aqui de f ela seja o que a gente chama uma raiz simples. A derivada dela, da função f, nessa raiz aqui, ela é um número diferente de zero. Qual a ideia do método? Bem geométrica. Eu pego o chute inicial, a partir do chute inicial, eu calculo a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Ou seja, eu pego o chute inicial e jogo na f. Isso vai ter um ponto, vai definir um ponto do plano cartesiano que é x0, f de x0. Eu tomo a tangente ao gráfico de f nesse ponto aqui. Depois eu prolongo essa tangente até o eixo x e vejo a interseção entre essa reta tangente e o eixo x. Essa vai ser a minha aproximação para a raiz. E eu faço esse procedimento sucessivamente até que um certo critério de parada seja atendido, até que eu consiga obter uma aproximação com a tolerância desejada. Vamos ver essa ideia aqui numa figura aqui? Vamos ver essa ideia geométrica aplicada a essa função aqui? A gente tem uma função aqui, cujo gráfico está exibido aqui em azul, tem uma raiz aqui, próximo do 12, né? Eu vou começar com um chute inicial aqui. Eu estou dando esse ponto aqui como chute inicial, e eu vou fazer o seguinte, jogo ele na função, e eu vou tomar a tangente ao gráfico da função nesse ponto aqui. Então, esse segmento de reta verde aqui é um pedaço da reta tangente aqui, a função que tem esse gráfico que a gente está vendo aqui, nesse ponto aqui. Se você olhar agora a interseção dessa reta com o eixo x, com o eixo horizontal, vai dar esse ponto aqui. Essa é a minha aproximação para a raiz que está aqui. Eu comecei com esse chute inicial e obtive essa aproximação, que se vocês olharem, está mais perto da raiz do que o chute inicial. Eu agora vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Eu vou jogar esse ponto na função e vou tomar agora uma reta tangente agora nesse ponto aqui. E vou olhar a interseção dela com o eixo horizontal, que vocês estão vendo aqui, que vai dar esse outro ponto. Aí eu faço a mesma coisa aqui, eu jogo ela aqui e pego a interseção dessa nova tangente aqui com o eixo horizontal. Jogo a função, jogo esse ponto de novo na função, pego novamente a tangente, vejo a interseção da tangente com o eixo horizontal e vejo que dessa vez aqui, essa interseção está muito próxima da raiz, né? Então, aparentemente, esse processo que eu construí aqui com as retas tangentes, ele tem chance de ir para a raiz, né? Nesse caso aqui foi. Agora, esse processo geométrico é bem intuitivo, mas se a gente precisar colocar isso no computador, a geometria não basta. Eu preciso ter eu preciso ter uma versão programável, uma versão algébrica que eu possa programar, né? Eu preciso ter uma versão do método de Newton que seja programável. Então, o que eu vou fazer aqui agora é um desenvolvimento analítico justamente para obter uma fórmula que me permita implementar o método de Newton.
Eu vou começar o seguinte, vamos pensar na reta tangente ao gráfico de f no ponto xn, f de xn. Eu posso pensar que xn é a enésima aproximação do meu método, e f de xn é esse ponto aqui avaliado na função f, né? A reta tangente ao gráfico de f nesse ponto, a gente sabe do cálculo 1 que é o quê? Ela tem essa equação aqui, y é igual a f de xn mais a derivada de f avaliada em xn vezes x menos xn. O que eu vou fazer aqui agora? A gente tem que pegar a interseção dessa reta com o eixo horizontal. No eixo horizontal, a gente sabe que o y vale zero. E o ponto x, onde essa reta vai cortar o eixo horizontal, é a minha aproximação seguinte. Então, se eu estou na aproximação xn, a minha aproximação seguinte é xn mais 1. Então, eu vou trocar aqui nessa fórmula o y por zero e o x por xn mais 1. E o que eu vou fazer aqui agora eu vou resolver essa equação para xn mais 1, que eu quero ficar com uma fórmula para o xn mais 1, que é a minha próxima aproximação, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso isolar o xn mais 1 nessa equação, eu passo esse f para o outro lado, eu divido pela derivada, depois eu passo esse xn para o outro lado, e eu fico com essa fórmula aqui, que obviamente só é válida se a derivada no ponto xn for diferente de zero, né? Então, essa fórmula aqui é uma inspiração para a gente definir um esquema iterativo para o método de Newton, um esquema que seja programável. Como é que eu posso obter a sequência de aproximações com o método de Newton aqui? A aproximação na etapa n mais 1 é a aproximação na etapa anterior, menos uma razão que é o quê? É a razão entre f, avaliada na aproximação atual, sobre a derivada de f na aproximação atual. E isso aqui remonta um pouco àquele exemplo que a gente fez no início da aula, da ideia do Newton para aproximar uma raiz. Como é que era que o Newton fazia? O Newton pegava uma certa aproximação e somava uma correção a ela, que lá a gente chamou de ΔX aqui. Quem faz o papel desse ΔX aqui, dessa correção para a gente? É o negativo dessa razão aqui, entre f e a derivada de f, no ponto que eu estou aproximando, né? Então, vocês veem que esse método aqui é exatamente aquele método que o Newton apresentou lá no século XVII, né? Como é que a gente coloca isso num algoritmo computacional? Como é que é o protótipo desse algoritmo? Uma função para implementar o método de Newton vai ter que receber como entrada a f, a derivada da f, um chute inicial, uma tolerância e um máximo de iterações. O corpo disso aqui é muito parecido com o que a gente viu na aula passada para a iteração de ponto fixo. De fato, o método de Newton é uma iteração de ponto fixo. A gente vai ver isso com mais detalhes no próximo vídeo, mas eu já vou deixar aqui avisado, o método de Newton é uma iteração de ponto fixo, mas é uma iteração de ponto fixo que, em certo sentido, é um pouco especial. Então, isso aqui é um algoritmo exatamente análogo àquele da iteração de ponto fixo. Vocês vão perceber muitas semelhanças. Como é que eu faço? Eu crio um contador para iteração, eu inicio uma variável para guardar o estimador do erro. Eu faço um laço tipo while enquanto um critério de convergência não for satisfeito. Esse critério depende do estimador de erro, da tolerância e do máximo de iterações. Dentro do laço, eu incremento o meu contador de iterações, eu calculo aquela correção que é ΔX, menos f de x0 sobre f' de x0. Eu atualizo a minha aproximação então é o chute inicial mais a correção. Eu estimo o erro, né, com base na aproximação atual e na aproximação anterior, e eu atualizo a aproximação anterior para ficar com a atual para eu poder fazer esse laço, né? Quando esse laço for quebrado, ele vai ser quebrado ou porque o estimador do erro atingiu a tolerância desejada ou porque o máximo de iterações foi alcançado. Então eu tenho que botar uma condição aqui para testar se realmente o meu erro está abaixo da tolerância desejada. Se ele não tiver, eu vou colocar um aviso para o usuário, que eu vou trocar a aproximação que foi calculada aqui por um not a number, para o usuário ter ideia que essa aproximação não é tão acurada assim. Ao final, eu retorno a aproximação e o número de iterações que eu fiz para obter essa aproximação. Traduzindo para o Octave, olha, como é que fica essa função? Eu tenho uma função Newton aqui, que recebe f, df, x0, tol e maxiter.
e retorna a aproximação e o número de iterações. Então, estou aqui inicializando o contador, inicializando o estimador do erro, e eu estou fazendo um laço aqui tipo while, enquanto o erro for maior que a tolerância prescrita e o número de iterações for menor que o máximo de iterações. Dentro desse laço, eu incremento o contador de iterações, eu calculo aquela correção, eu obtenho uma nova aproximação como a aproximação anterior, mas a correção, eu estimo o erro como a diferença em módulo entre a aproximação atual e a anterior, eu atualizo a aproximação anterior e exibo esse resultado na tela. Quando o laço for quebrado, eu checo se realmente a tolerância foi satisfeita, ou, se não for o caso, eu troco a aproximação por um not a number para dar esse aviso para o usuário. Então vamos fazer agora alguns experimentos computacionais para ver o método de Newton em funcionamento. Aqui, a gente está interessado em resolver a equação x exponencial de x menos 1 igual a zero. E a gente vai resolver essa equação aqui usando 3 métodos diferentes. O método de Newton, que é o que a gente está aprendendo nessa aula, iteração de ponto fixo, que a gente já aprendeu numa outra aula, e biseção, que a gente também já viu nesse curso. Para o método de Newton, eu preciso passar uma derivada. Então, se você olhar aqui a função f, a derivada da função f está aqui, vocês podem conferir que essa, de fato, é a derivada da f. Eu vou usar como chute inicial para a iteração de ponto fixo para o Newton o ponto x igual a 0,5, eu vou usar uma tolerância de 10 a menos 9, e eu vou deixar esses métodos correrem até 100 iterações no máximo. Tá? Para iteração de ponto fixo, eu preciso passar uma função de iteração. Então, a função de iteração que eu vou passar é essa aqui, exponencial de menos x. E é fácil ver que isso, de fato, é uma função de iteração, né? Você tem x esp de x menos 1 igual a zero, você passa para o outro lado, e você multiplica os dois lados por exponencial de menos x, que você vai ter x igual a exponencial de menos x, né? No caso da biseção, eu vou passar o intervalo 0,1 como intervalo de busca da raiz. Eu não vou mostrar aqui, mas eu afirmo para vocês que nesse intervalo aqui tem, de fato, uma raiz. Vamos ver isso aqui agora no Octave? Aqui vocês estão vendo aquela função Newton que eu mostrei no slide lá, a implementação dela, né? E aqui, nesse exemplo 1, você tem esse experimento computacional que eu acabei de mostrar ali no slide. Chute inicial igual a 0,5, tolerância 10 a menos 9, máximo de iterações igual a 100. Aqui a f está programada, a derivada da f está programada, e aí eu executo o Newton e vou guardar o resultado do Newton na variável root1. Eu vou executar o ponto fixo com essa função de iteração aqui, exponencial de menos x, e vou guardar o resultado dessa iteração de ponto fixo na variável root2, e vou fazer o método da biseção, guardando o resultado no root3. Eu vou dar play aqui, e em seguida eu vou aqui no terminal para ver o resultado, tá? Vocês estão vendo aqui, o terminal está vazio, não tem nada. Vou voltar aqui no editor, e vou dar play para executar esse programa. Se eu vier aqui agora, vamos olhar aqui, vocês estão vendo que o método de Newton convergiu em apenas 4 iterações. Vocês estão vendo aqui como o estimador do erro dele vai caindo, né? E como os dígitos aqui vão se estabilizando, né? Você tem 0 antes da vírgula, e depois da vírgula você tem 0,5710, etc. aqui na primeira, 567155, etc. na segunda, 5671. Você já vê que aqui já tem 4 dígitos depois da vírgula estabilizados, e isso é mais ou menos o que você tem aqui, né? O número de dígitos corretos aqui tá relacionado com a tolerância que você coloca aqui. Grosso modo, se você tem 4 zeros aqui no estimador do erro, você tem 4 casas decimais aqui corretas depois da vírgula, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você deve ter, grosso modo, aqui 9 dígitos corretos, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Se a gente fizer o ponto fixo, ó, vocês estão vendo que a iteração de ponto fixo, ela levou 34 iterações para me dar uma aproximação para a raiz com a mesma tolerância. E o método da abscissão levou 29 iterações. Vamos comparar aqui as três aproximações? Deixa eu colocar mais dígitos. Aqui a aproximação do Newton, aproximação do ponto fixo, aproximação da abscissão. 67143290. Vocês veem que até aqui elas são iguais, aí a partir, depois desse zero aqui, depois desse 90, elas começam a diferir, né? Vou voltar aqui no slide e ressaltar o seguinte: o que a gente viu nesse exemplo sobre o método de Newton? Em geral, ele é muito mais rápido que os demais métodos, que uma iteração de ponto fixo ou que o método da abscissão. Agora eu quero chamar a atenção com o experimento computacional também para uma outra característica. Aqui o que eu vou fazer é usar como exemplo um polinômio quadrático, x² menos 2 igual a zero. A derivada aqui dessa f é 2x, né? Eu vou botar uma tolerância de 10 a menos 9 e um máximo de iterações igual a 100. Só que o experimento aqui consiste no seguinte: eu só vou usar o método de Newton, mas eu vou dar dois chutes iniciais diferentes. Vocês sabem que esse polinômio aqui tem duas raízes, né? A raiz de 2 é uma raiz dele, menos raiz de 2 é outra. O chute inicial x igual a 2 está mais perto da raiz positiva, né? E o chute inicial, menos 2, está mais perto da raiz negativa. O que eu quero mostrar para vocês é para onde que a aproximação vai partindo desse ponto inicial e para onde ela vai partindo desse ponto inicial. Vamos ver aqui então no exemplo 2. O programa aqui está mostrando aqui o resultado partindo do chute inicial 2, e aqui ele vai mostrar o resultado partindo do chute inicial menos 2, tá? Com esses parâmetros que eu dei, 10 a menos 9 de tolerância, 100 iterações no máximo. Vou executar aqui o programa, ó. Aí agora eu venho aqui na tela. Vocês estão vendo que quando eu uso o chute inicial igual a 2, a minha iteração converge em o meu método de Newton encontra a aproximação com a tolerância desejada em 5 etapas, ele itera 5 vezes, e vocês estão vendo aqui uma estimativa para o erro, e vocês estão vendo aqui a estimativa da raiz. Aqui é exatamente análogo, você também leva 5 etapas para chegar na tolerância desejada, mas eu peço para vocês prestarem atenção que a raiz aqui, que foi aproximada no primeiro experimento, é a raiz de 2, né, que a gente sabe que é 1,41 alguma coisa. Está aqui 1,41, 42, 13, 56, etc. Aqui embaixo a gente tem um simétrico, né? A gente tem menos 1,41, 42, 1,356, etc. O chute inicial aqui, menos 2, foi para a raiz negativa. O chute inicial aqui, positivo, 2, foi para a raiz positiva. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: grosso modo, o número de zeros depois da vírgula aqui no estimador de erro, ele é um indicador de quantas casas decimais corretas eu tenho aqui, né? Então, se eu tenho um zero aqui, grosso modo, eu devo ter uma casa decimal correta aqui. Se eu tenho 2 aqui, eu devo ter duas casas decimais corretas aqui. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu devo ter 5 casas decimais corretas aqui, depois da vírgula, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdi, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu devo ter 11 casas decimais corretas aqui, grosso modo, né? É, uma característica do método de Newton que eu quero chamar a atenção também é o seguinte: vocês estão vendo que o estimador do erro aqui, o número de zeros aqui dobrou. Aqui mais que dobrou. Daqui para cá, o número de zeros depois do ponto do separador decimal dobrou. Daqui para cá, mais que dobrou. Daqui para cá, mais que dobrou.
Então, o método de Newton tem uma certa propriedade que eu vou mostrar na próxima aula, que é chamada convergência quadrática. Isso, grosso modo, quer dizer que o número de dígitos corretos na aproximação a cada iteração ao menos dobra. Grosso modo, é isso que essa convergência quadrática diz para a gente. Agora, voltando aqui, esse exemplo mostrou para a gente o quê? Que chutes iniciais diferentes podem convergir para raízes diferentes. Se eu tenho um problema com múltiplas raízes, em geral, mas nem sempre, um chute inicial converge para a raiz que ele está mais próximo. O método de Newton tem essa sensibilidade ao chute inicial, mas a gente viu no primeiro experimento que ele pode ser muito rápido, né? Então, velocidade é uma propriedade que a gente deseja, mas nem tudo no método de Newton é uma maravilha. Eu quero mostrar agora possíveis patologias, possíveis problemas que o método de Newton pode apresentar. Eu vou fazer 3 experimentos computacionais para mostrar 3 patologias. O primeiro está aqui, a função que a gente está querendo achar uma raiz aqui é x exponencial de menos x ao quadrado, tá? A gente vai usar como chute inicial 2, tolerância 10 a menos 6, e vou deixar esse processo iterar por no máximo 20 vezes. Aqui está a derivada. Eu vou no Octave fazer essa conta e depois eu volto para cá. Então, aquelas informações do slide estão aqui. Se eu der play, e a gente vê aqui no terminal, a gente vê que o método parou depois de 20 iterações. E se eu olhar a variável root, ela está como not a number. Ou seja, o método não parou por convergência. Por convergência de acordo com a tolerância que eu especifiquei. Ele parou porque ele atingiu o máximo de iterações. E se eu olhar aqui, o meu estimador do erro não está diminuindo, como a gente viu nos demais exemplos, né? Você está vendo aqui que a aproximação começou como 2,28, 2,52, etc. O valor aqui da aproximação da raiz está cada vez aumentando mais aqui, né? Vou voltar nos slides e ver esse comportamento numa ótica geométrica. Aqui está o gráfico dessa função. A gente sabe que tem uma raiz aqui em 0, né? E o meu chute inicial foi 2. Perdão, aqui eu estou botando chute inicial 1. Lá no programa eu fiz 2, mas se você fizer com 1 aqui também vai ter o mesmo efeito, tá? Você joga aqui na função, ele pega a reta tangente e vai para essa aproximação aqui 2, tá vendo? Que no fundo eu comecei aqui a partir daqui. Aí eu jogo aqui, vem essa tangente, vem. Você está vendo que essa tangente, essa sequência de aproximações aqui, tomando reta tangente, ela está se afastando dessa raiz aqui, né? Essa função aqui, ela sintotiza no zero. Quando o x vai para infinito, o limite dessa função vai para zero. O que eu estou vendo aqui é que cada vez eu vou ter uma aproximação para a raiz cada vez maior. Não vai convergir, né? Você está vendo aqui uma sequência que vai divergir para infinito. Lentamente, mas diverge. Vamos ver um segundo exemplo aqui agora, com a função x vezes 1 menos x. Essa função tem 2 raízes, né? Uma em 0 e uma em 1. A gente vai usar meio como chute inicial, tolerância 10 a menos 6, 20 iterações. Aqui está a derivada. Vou lá no Octave. Aqui está. Aqui vocês podem ver os comandos que estão lá no slide, né? São exatamente iguais. Eu vou executar esse programa agora. E o que a gente vê aqui? Ele dá um warning, ele dá um aviso aqui de cuidado, porque está tendo uma divisão por 0. Então, o que acontece aqui? Na primeira iteração, a minha estimativa para a raiz é menos infinito, e a estimativa do erro é infinito. E na segunda, eu tenho um not a number, né? Se vocês lembrarem, eu falei que not a number é uma coisa que acontece quando você faz uma operação proibida. Então, a gente fez alguma operação proibida aqui, né? Vamos voltar aqui no slide e ver o gráfico da função, está aqui? A gente tem uma raiz no 0, uma no 1, e a gente começou com o chute inicial exatamente no meio aqui, não é? O que acontece quando eu jogo esse chute inicial aqui no meio, no gráfico da função? Eu jogo ele justamente num máximo local. E a gente sabe que no máximo local, a reta tangente é horizontal. Então, o método de Newton,
toma como aproximação seguinte a interseção dessa reta verde com um eixo horizontal. Como essa reta horizontal aqui, ela não corta nunca o eixo horizontal. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma situação de indefinição. Isso do ponto de vista geométrico. Se eu pensar do ponto de vista algébrico, naquela fórmula do Newton, naquela fórmula da interação de Newton, você tem no denominador daquela correção uma derivada. A derivada aqui, ela vale quanto? Nessa horizontal, ela vale zero. Então, naquela fórmula, eu estou dividindo por zero. Por isso que a gente obtém um not a number nesse experimento numérico aqui. E se eu for para o terceiro experimento, eu tenho essa função polinomial cúbica aqui, coeficientes são um pouco feios, mas não é difícil programar ela, né? Aqui está a derivada dela. Eu vou usar o chute inicial igual a 5 nonos, tolerância 10 a menos 6 e 20 iterações no máximo. Vamos ver aqui o que acontece. Os comandos estão aqui, eu vou executar o programa então. E o método de Newton iterou 20 vezes. Vamos olhar a raiz aqui da not a number, então ele parou pelo número de iterações, né? O que a gente pode ver aqui? A primeira aproximação foi 0.1061, alguma coisa, e a primeira estimativa de erro 0.44. A segunda aproximação foi 0.8467 alguma coisa. E o estimador do erro aumentou o valor, foi para 0.74. Depois a minha aproximação mudou para 0.5554 alguma coisa, e o meu estimador desceu um pouquinho para 0.29. Aí, na quarta iteração, eu fui para 0.1058. E o meu estimador de erro foi para 0.44 alguma coisa. Depois eu vou para 0.8467, 0.5554, volto para o 0.1057, 0.8467, 0.5554. Vocês estão vendo que as aproximações estão bem parecidas aqui, de 3 em 3, né? E o estimador do erro também, né? 0,44 aqui, 0,44 aqui, 0,44 aqui. Parece que o método tá fazendo um ciclo aqui, né? E é exatamente isso que acontece se a gente olhar aqui do ponto de vista geométrico. Eu comecei com esse chute inicial aqui, né? Joguei na função, tomei a tangente aqui e fui para essa aproximação aqui. Jogo ela na função, tomo a tangente e vou para essa aproximação. Jogo ela na função, tomo a tangente, eu volto para o ponto de partida. Nessa figura aqui, eu estou voltando exatamente para o ponto onde eu parti, mas numericamente, você não volta exatamente para o mesmo número, porque você tem os erros nas operações de ponto flutuante que impedem que você volte exatamente, mas você volta muito próximo, de modo que você acaba ficando num ciclo, né? Isso aqui não vai convergir, e em algum momento esse processo vai parar porque vai atingir o número máximo de iterações. Então essa é uma outra patologia que é possível, o método de Newton ficar preso numa região oscilatória, ele ficou oscilando entre alguns valores de aproximação. Bem, pessoal, essa primeira parte é isso. Se vocês gostaram dessa aula, podem ficar à vontade para curtir o vídeo e para compartilhar ele. Até a próxima.